de 1 a 3. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra a meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicar a lei. Então, o texto é um castigo para os sacerdotes. Nós fizemos a primeira afirmativa dizendo que a negligência em obedecer a Deus no exercício do ofício, do exercício sacerdotal, precede o castigo. Então veja aí no versículo 1 e 2, está essa afirmativa. Quer dizer, o profeta está dando, Malaquias, dando um mandamento aos sacerdotes para que eles observassem o primeiro mandamento que eles receberam. Agora, ó sacerdotes, para vós outro é este mandamento. É um segundo mandamento que Deus está dando para que eles observem o primeiro mandamento. É uma tendência da igreja nossa de nos afastar dos mandamentos do Senhor. Como diz lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aí ele dá uma advertência: se o não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está essa palavra honra. Quem obedece, honra a Deus. Quem não obedece está desonrando ao Senhor. Se vocês não assentarem isso no coração e me obedecerem, aí Deus vai enviar um castigo. Enviarei sobre vós a maldição. Maldição é castigo, gente. Quebra da lei tem um castigo. Enviarei a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Os sacerdotes ficavam com parte do dízimo e das ofertas que o povo trazia para a sua manutenção. Deus está dizendo assim: vou amaldiçoar o que vocês têm recebido. Lembra do Ageu? Ageu disse assim: vocês parecem que recebem dinheiro em um bolso furado, que o dinheiro nunca dá para pagar as contas. É esse tipo de maldição que ele está dizendo aqui que iria enviar, já estava enviando sobre os sacerdotes. E diz mais: amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aqui já pode ser mais grave ainda.
não só amaldiçoar o que eles estavam recebendo, mas amaldiçoar porque eles é que davam a bênção ao povo. Lembra que o pastor faz aqui? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Essa é a bênção que Deus mandou dar. Ele está dizendo aqui que, em vez de abençoar a bênção que eles proferiam ao povo, Deus não iria abençoar. Pelo contrário, ia amaldiçoar. Gravíssimo, né? Já as tenham amaldiçoado. Quer dizer, já estava em processo essa maldição. Porque vós não propondes isso no coração. O que é que nós devemos lembrar? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração. Não é só de palavras, de ações, mas internamente. Internamente, externamente. A segunda afirmativa do castigo dos líderes está aí. A negligência em obedecer à aliança de Deus com Levi produziu castigo. Então, esse foi o primeiro mandamento que Deus deu à tribo de Levi, na pessoa de Arão e dos levitas ali no Monte Sinai. Vamos ver aí, olha. Minha aliança com ele, aí ele fala do pai da tribo que é Levi. A minha aliança com ele foi de vida e paz. Eu vou dar vida a vocês, eu vou dar paz a vocês. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Quer dizer, no início da vida cristã, nós éramos assim, cheios de fogo do Senhor, cheios de ânimo, dispostos a obedecer ao Senhor. E assim foi Levi no começo do seu chamado, na pessoa de Arão e dos levitas. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Então, naqueles dias, os sacerdotes eram fiéis ao ensino, seguiam o ensino, ensinavam corretamente ao povo, e o povo se apartava do caminho do mal. A gente lembra um sacerdote chamado Joiada, que foi um servo do Senhor que cuidou, né, um dos filhos de Davi. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, que é a palavra de Deus, e da sua boca devem os homens procurar instrução, o conselho do Senhor, né? Porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Então, qual era o crime deles? Eles abandonaram a aliança. Gente, quando a gente participa da ceia, significa que nós temos uma aliança. Nós estamos em um acordo com Deus. E nessa aliança tem obrigações, tem deveres. Deus promete nos guardar e nos abençoar, mas nós nos comprometemos a obedecer. E quando nós não obedecemos a aliança, eles quebraram a minha aliança. Eles não estão obedecendo a minha palavra. Como Adão, eles se afastaram do meu caminho. A terceira afirmativa foi que a negligência em não persistir em obedecer a Deus terminou em castigo. Eles começaram bem, mas ao longo do caminho eles foram se afastando. Vejam aí versículo 8. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Não basta começar bem, tem de terminar bem. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eles começaram bem, mas aí ao longo do caminho foram se afastando. Quando chega no tempo de Malaquias, está totalmente afastado do caminho do Senhor. E agora, então, vou tratar desse quarto ponto, que é o único que eu vou falar nesta noite. A negligência em obedecer a Deus fará os líderes espirituais serem excluídos do ofício. Eles seriam afastados do ofício. Observe aí eu vejo um castigo porque eles não se voltaram para Deus.
eis que vos reprovarei a descendência. Vocês estão reprovados, não vão continuar mais no ministério. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Era uma parte do animal, que estava no animal, que não era oferecida a Deus, que era separado e jogado fora. Então Deus disse, olha, eu vou jogar vocês fora como se joga o excremento. Vocês vão ser banidos da minha presença. Lembrando até o dia do julgamento. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, versículo 4, sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Quer dizer, eles perderiam o ministério e não teriam respeito da congregação. Vamos desenvolver esse ponto aqui. A consequência da infidelidade dos levitas para com a aliança de Deus foi severa. Pecar contra Deus é mais grave do que pecar contra o próximo. Gente, aprenda uma coisa, existe hierarquia de mandamento. Existe mandamento maior que outro. Qual é o primeiro grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Vamos ver então, aí vai ser exposto aí para vocês, 1 Samuel. Vejam que Deus diz claramente através de Samuel que pecar contra ele é mais grave do que pecar contra um homem. Vamos ler aí o 2:25? Pecando o... Ana, botou aí? Está aqui. 2. Não tem 2 não, né? Vou ler aqui o 2:25. Pecando o homem contra o próximo, veja se é antes, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Está falando de Eli. Eli chamando os Ofni e Finetes. Olha, rapaz, vocês são sacerdotes. Vocês estão pegando a oferta que é do Senhor e comendo antecipadamente. O que vocês estão fazendo é algo grave. Porque se um homem peca contra o outro, Deus pode ser o intermediário, pode ser o intercessor. Mas se alguém pecar contra Deus, quem é que vai interceder por ele? Né? Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, sacerdotes, ignoraram os preceitos do Senhor no serviço sagrado. Vamos ouvir agora aí 1 Samuel, então, 2:12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida nem crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de mandar agora, senão
tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam. Eram sacerdotes, eles desprezavam o Senhor. Não esperavam a primeira parte oferecida a Deus, pegavam antecipadamente. Então vejam já, isso aqui no tempo de Samuel, né? Antes de Samuel assumir ir para o templo como criancinha. E aí, por causa dessa atitude, Deus então proferiu uma pena gravíssima contra eles, que nós vamos ver aí em 1 de Samuel 2, 27. Vamos ver qual foi o castigo que Deus deu para eles? Veio um homem de Deus a Eli, ele diz: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando israelita ainda no Egito, na casa de Faraó. Ele está lembrando aqui quando Deus falou com Arão, que era da tribo de Levi. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Então, como é que eles sobreviviam? Eles não tinham campo, eles não tinham terras, né? Deus não prometeu terra a eles, mas as ofertas de Israel eram dadas a esses homens. Versículo 29 diz: porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei que se me fizessem na minha morada. E tu, porque honras a teu filho mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Interessante, o pai, que era o sumo sacerdote, sabia que os filhos estavam errados e não fez absolutamente nada. Deixou eles continuarem ministrando. Aí no 30, portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Está vendo? Ele retribui cada um segundo o seu procedimento. 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Então a família de Eli iria morrer antes, não ia chegar à velhice, Deus iria cortá-lo. E verás o aperto da morada de Deus há um tempo com o bem que fará a Israel. E jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a que eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Eles desprezaram o Senhor os advertiu, eles não se voltaram e receberam essa dura pena. Mas os levitas, até aos dias de Malaquias, só aumentaram seus pecados contra o Senhor. E Deus reforçou o castigo que eles deixariam
de representar os homens diante de Deus. Aí no versículo 3, diz assim, agora Deus está falando no tempo de Malaquias, olha, vocês vão se afastar completamente. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento aos vossos rostos, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. E outro, que não pertence à tribo de Levi, exerceria esse ministério, o qual é Cristo. Então, os levitas seriam afastados do ministério levítico e Deus ia colocar outro no lugar deles. E quem é esse outro? Jesus. Jesus é... Veja, vamos ver aqui, Samuel, também está aí, vocês leem comigo. Olha o que Samuel registrou, 1 Samuel 2,35. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. Edificar-te-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. No primeiro momento, essa profecia se cumpre em Samuel, que foi um sacerdote, né? Foi consagrado e foi fiel ao Senhor. Mas, na verdade, a profecia é mais ampla e aponta para Jesus, conforme Hebreus 5:5, que está aí, que nós vamos ler. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Percebam, gente, não existe mais levitas hoje, porque Deus lançou fora por causa do pecado. Quem é o sacerdote de hoje? Jesus somente. Os pastores não são sacerdotes, presbíteros, os diáconos. Só existe um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso não tem levitas hoje. Com a destruição do templo, então vejam, primeiro Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém. Quando ele destrói o templo de Jerusalém, a partir desse momento, não se levanta mais um rei da tribo de Davi. Os sacerdotes passam agora a exercer duas funções, de política e religiosa. Tanto é que no tempo do Senhor Jesus Cristo, tudo era resolvido através do sumo sacerdote. Procura o sumo sacerdote, porque não tem mais os filhos de Davi como rei. Os sacerdotes estavam governando. Mas no ano 70 da nossa era, Tito, o general Tito, destruiu completamente o templo de Jerusalém, que até hoje não se ergueu. Então, até hoje, não tem mais os levitas. A profecia se concretizou contra os levitas, cessando completamente seu ofício. Mas agora Cristo, o sumo sacerdote, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, onde está o templo agora? O templo está nos céus, aonde Jesus está rogando por a gente. Vamos ver Hebreus 8:1? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Porque quando Moisés fez a tenda da congregação, Deus disse: faça igualzinho como eu te mandei, porque ele estava recebendo uma réplica do que tem lá no céu. E quem está lá no céu, nesse tabernáculo? Jesus, intercedendo por cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nossas transgressões podem, irmãos, nos privar de ter acesso ou perder as bênçãos prometidas por Deus.
Israel, que foi liberto pelo Senhor do cativeiro egípcio, pelo mesmo Deus, foi proibido de entrar na terra prometida devido a seus vários pecados contra o Senhor. Irmãos, a gente precisa examinar a nossa vida, porque Deus quer nos abençoar, mas a única coisa que impede dele nos abençoar e reter o que ele quer nos dar são as nossas transgressões. Vamos ver aí Números 14, 20. O mesmo povo que saiu do Egito, o mesmo povo foi proibido de entrar. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhes perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Sabe quantos homens de 20 anos para cima existiam naqueles dias? Mais de 600 mil homens. Deus disse, esses homens todos vão morrer porque me desobedeceram. Só 2 homens se salvaram, Josué e Calebe, porque obedeceram ao Senhor. Gente, quando a gente desobedece ao Senhor, Ele retém a sua mão, não ouve as nossas orações, não deixa a gente usufruir das bênçãos. Vocês tudo vão morrer no deserto. 40 anos eles ficaram no deserto, morreram todos ali. O rei Saul perde o reino por não esperar a chegada do sacerdote Samuel, conforme ordem divina, e não ter eliminado totalmente os amalequitas e os animais. Ele era rei, gente. Deus colocou ele como rei de Israel, mas ele não foi obediente e perdeu o reinado. Salomão, devido ao seu pecado de idolatria, fez com que seus descendentes perdessem 10 tribos de Israel. É interessante, quem cometeu o pecado foi Salomão, mas quem sofreu a consequência foi o filho, Roboão, apesar da sua ignorância. Mas Deus já tinha dado o castigo. O nosso pecado pode atingir até a nossa família, porque eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem o meu nome. O rei Josafá deixou de prosperar porque gostava de se associar com gente não temente a Deus, e sua descendência quase foi exterminada por ter ele casado seu filho com uma pagã. Ele pega o filho Jotão, se não me engano, e casa com Jezabel, com Atalia. Essa Atalia foi ordinária, quase matou a descendência toda do rei Davi, porque ela quis o cargo para ela, né? Como a gente pode notar, irmãos, o pecado é muito sério. Como podemos, os nossos pecados fazem com que as bênçãos do Senhor sejam recolhidas ou dadas a outro melhor do que nós. Judas era o quê? Era um apóstolo. Mas veja o que diz Atos 16, 1:16. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério, porque está escrito no livro dos Salmos:
fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. Então, porque ele pecou contra Deus, Deus tirou ele do apostolado e colocou Matias. Matias substituiu Judas, porque Judas não foi fiel ao Senhor. Irmãos, não vamos viver em desobediência ao Senhor, para não sermos privados dos seus presentes. A obediência gera recompensa, mas a transgressão, a punição. E aí eu concluo. Deus é amor, mas também é justiça. Se não queremos ser penalizados, devemos nos submeter voluntariamente aos mandamentos do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Vamos ficar de pé.